Muito bem, estamos de volta ao vivo, 9 horas 43 minutos, 43 minutos com o nosso Mais Vida para todo o Brasil pela Rede Vida de televisão. E agora a gente vai falar desse período tão esperado, né, Dani? As férias. Férias, todo mundo adora viajar, muita gente sai de férias agora no meio do ano. E uma das maiores preocupações que surgem nessa época é com o nosso animalzinho de estimação, não é mesmo? Quem tem a oportunidade de levar o pet junto na viagem não pensa duas vezes. Mas, se depara com tantas questões sobre documentação, procedimentos veterinários, cuidados com o transporte e normas de segurança, gente. E pensando em você que está aí se preparando e cheio de dúvidas sobre o assunto, nós convidamos aqui a doutora Luciana Capirazzo, que é médica veterinária especialista em cães e gatos, e ela vai nos explicar tudinho sobre o que é preciso para a gente viajar sossegado e em segurança com o nosso pet. Doutora, seja muito bem-vinda. Ela veio acompanhada da Sandy, gente. Oi, doutora. Bem-vinda. Oi, Sandy. Coisa linda. E eu dei spoiler lá no meu Instagram. Eu falei, gente, a Sandy vai participar do programa hoje. Um monte de gente perguntou, Sandy Júnior? Eu falei, vocês vão ter que assistir. Essa Sandy aqui, fofinha, né? Super pequenininha, quer dizer, super fácil de levar a Sandy para viajar, não é, Fabinho? Pensa, pois é. Só colocar debaixo do braço e viajar, mas não é bem assim, né, não, Luciana? Quais são as providências que a gente tem que tomar quando a gente decide levar o nosso pet para viajar? Bom, quando você decide, né, se você vai para o exterior ou não, você tem que ver se você vai viajar de avião, se você vai viajar de carro, né, de ônibus. E aí, por exemplo, se você for de avião, você precisa ver o que a companhia, né, exige, né? Se a companhia que você está pretendendo ir, ela leva, né, o animalzinho, que algumas não levam. E aí, quais são as regras, né, que você tem que seguir para onde você vai. Entendi. Existe uma idade mínima que os pets precisam obedecer para depois poder viajar ou não? Isso, sim, com 3 meses, né? Uma máxima não existe, mas a mínima sim, pelo menos 3 meses de idade. Agora, e os procedimentos veterinários, né? O que é necessário constar no atestado do veterinário para o pet poder viajar? Isso. Tem que ter um atestado de saúde, né? E o animalzinho tem que estar com a vacina de raiva em dia, né? Demais, tem alguns lugares que eles pedem exames sorológicos, né? Mas pelo menos a vacina de raiva tem que ter. Entendi. A gente está sabendo também que os animaizinhos agora estão utilizando o microchip, né? Isso. Explica pra gente o que é e se ele é obrigatório. Isso. O microchip, ele parece um grãozinho de arroz, né? Que ele é inserido geralmente na região aqui entre as escápulas, né? E aí ele vai com o número de identificação e vão os dados do animal. Ele é obrigatório ou não? Sim, para as viagens internacionais principalmente. Entendi. Agora, para viajar dentro do Brasil, de avião, de carro ou qualquer outro meio de transporte, é necessário que a gente leve alguma documentação específica? Isso. Para dentro do Brasil, você precisa levar o atestado de saúde emitido, né, pelo veterinário e a carteirinha de vacina, pelo menos constando a vacina de raiva. Certo. Agora, tem uma pergunta curiosa, né, Fabinho? Vou deixar para você. Porque aqui dentro do Brasil, por exemplo, para viajar de avião ou de carro, a gente fica preocupado como é que a gente faz para levar o nosso animalzinho. Porque, por exemplo, de avião não dá para você levar muitas das vezes no lugar de um passageiro. Como que a gente faz? Quais são os cuidados necessários para cada tipo de viagem? Bom, para a viagem de avião, né, dependendo do tamanho do animal, ele pode ir na cabine, né, dependendo da companhia também. E aí a gente tem algumas, né, então essa, por exemplo, ela é uma flexível, ela não é tão rígida, né? E a companhia, ela dá as medidas, certo? Né? E o animalzinho, algumas falam companhia até... de viagem é que determina isso? Que determina. Tá. Então, algumas falam até 8 quilos com a malinha, né? Algumas até 10, tá? O animal, ele tem que conseguir ficar em pé dentro da bolsa, né? E conseguir dar uma volta completa. Então, ele tem que conseguir se mexer. Não pode ficar travadinho. Não pode ficar Tem que travado. ficar confortável. Isso. Olha que bonitinho. Ela já pôs a carinha ali pra fora pra ver o que estava acontecendo, né? É que tem um teto solar aqui, né? Essa aqui. Esse é chique, dá pra ver ela aqui na frente, ó. E aí ela tem o teto solar aqui em cima também, bonitinha demais. Agora, se o animal é maior... E também tem que ter ventilação, Sim, né? tem que ter ventilação. Agora, se o animal ele é maior, não pode ir na cabine, aí tem que ser a rígida,
né? E a portinha, ela tem que trancar, tem ou fechar com um cadeado. A rígida é essa que tá aqui na frente? Isso. Essa daqui. Tem que ser desse jeito. Tem que conseguir trancar. Tá. Né? Então a gente tem que prender. Porque tem cãozinho que é esperto, que consegue fugir também, né? Que consegue abrir. Então tem que ser assim. Vamos mostrar essa aqui como que abre? Aí. Certo. E aí a mesma coisa também, ela tem que conseguir dar uma volta completa ali dentro. Tá. Aí de repente, por exemplo, aqui é super rígido, né? Não tem nada, pode colocar um colchãozinho, porque aquela ali já é almofadada. Pode colocar algum acessório para o pet ficar mais confortável, desde que não ultrapasse o peso, é isso? Isso. E alimentação, a gente põe água e comidinha ou não? A água, né, se for na carga, sim, pode colocar aguinha, né? E a alimentação depende, aí tem que ver com a companhia. Tá. Agora, para a gente fazer viagem internacional, a gente precisa fazer um passaporte para o cachorro, é isso? Isso. A gente tem que fazer o passaporte e o CVI. O que é o CVI? O CVI é um certificado de veterinário internacional, né, que ele é emitido pelo Ministério da Agricultura. Né? O passaporte, ele ajuda, é um facilitador do CVI, tá? Mas o animal precisa ter o CVI. Ai, gente, uma coisa desse tamanho com passaporte, eu não aguento, produção, faz isso comigo não, gente. Agora, quais são os riscos, nossa, caiu minha ficha, quais são os riscos de viajar sem o CVI, por exemplo? O que pode acontecer com o animalzinho? Quando ele viaja para o exterior sem o CVI, quando ele chega no destino, tem alguns lugares que ou você tem que voltar, você não pode... Nem descer? Não, tem que voltar. Gente, olha que perigo. E isso tudo que a gente está falando aqui tem que ser providenciado, é claro, com uma certa antecedência, né? Você não vai viajar na semana que vem e deixar para ver tudo isso agora. Até porque tem as vacinas. Demora para ficar pronto também, você tem que fazer exame sorológico. Quanto tempo antes da gente viajar, mais ou menos, a gente deve se programar para preparar essa documentação? Depende do destino, né? Mas pelo menos aí com uns 90, 120 dias. Quer dizer, é bastante tempo, gente, 120 dias aí, então já Sim. pensando em viajar já para as férias de final de ano, já tem que começar a documentação agora. Muito bem. Agora, existe seguro de viagem para pet? Que eu conheça, não. Não. Então, se ele ficar doentinho, você tem que se virar lá no local aí de você destino. tem que procurar um veterinário no destino. Ai, gente, que triste. Tem um telespectador que está mandando uma pergunta aqui, ele está fazendo a seguinte questão, olha... Além desses documentos que vocês estão falando, eu tenho como contratar uma empresa para que esse serviço de transporte seja realizado ou não? Tem algumas empresas que fazem esse serviço. Todo o transporte? O transporte, né? Eles vão emitir o CVI, fazer os exames, né? Então, eles vão deixar tudo pronto para o animal embarcar. Inclusive, essa questão aqui das caixinhas? Das caixinhas, o tutor que vai ter que comprar, então, mas ele verifica com a companhia, ele já sabe quais as medidas. Então, é um facilitador. Agora, quando a gente vai viajar de carro, é mais simples, é mais fácil? Precisa de todos esses cuidados? Não Como tem é que é? tanta burocracia, né? Mas você tem que ter a vacina de raiva, um atestado, né? O ideal seria se passasse com o veterinário, até para ele examinar, para indicar se precisa ou não fazer algum exame, né? Dependendo da idade, né? E aí ele pode orientar também, porque a gente tem também os diferentes precisa da caixa transportadora. Sim, sempre. Que aí, no caso, a gente tem esses dois tipos aqui. Essa aqui, ela vai no banco de trás, né? Ela vai encaixar no encosto. Aqui, a gente tem aqui e aqui. Então, a gente encaixa, vai ficar que nem um bercinho, certo, né? E tem dentro... Para prender a coleirinha. Pra prender na coleirinha. Não ficar pulando e tirar a atenção do motorista também durante o trajeto, né? A gente tem essa daqui. Essa também, dependendo da companhia aérea, pode ser levada dentro da cabine, tá? E a gente tem o cinto de segurança, né? Então, aqui a gente cinto tem... de segurança para cachorro. Isso, ó. Que aí a gente... Quando a gente pensa que já viu de tudo... A gente acopla no fecho do cinto mesmo. Tá. E aí encaixa na coleirinha. Deixa eu segurar. Assim, ela vem comigo? Isso, vai. Pronto. Ela é boazinha. Então, a gente encaixa no fecho do cinto. Combinou com você também. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Olha aí que bonitinho.
Ah, pensei que o cinto ia segurar ela, não, né? E aí ajusta, né, para ela não poder cair. Agora, viajar de ônibus e levar o pet também é comum? Porque, assim, não é tão normal, né? Não é tão normal, mas ver. isso. Também mas pode. Pode. E aí, no caso de ônibus, o cachorrinho, o pet, ele vai... A gente tá falando do cachorrinho porque a Sandy está aqui, mas pode ser o gatinho também, enfim, outro pet. O pet, ele vai junto ali com o passageiro ou ele vai junto com o passageiro? Vai junto com o de ônibus, vai junto com o passageiro. Ah, tá, né, gente? Você gostou dela tá também, cheirosinha aqui, ó. Não, ela tá toda chique. Mostra o rostinho enfeitada. dela, toda enfeitada. Olha que linda. Toda para aparecer na TV. Eita, coisa boa. Vamos lá em casa? Eu tenho um namorado para você. Ô, Luciana, e no caso do pet viajar sozinho? Pode também? Tem. Quais os cuidados? Tem alguns casos que às vezes a pessoa ela foi, né? E aí o animalzinho não deu tempo de fazer os exames, né? Da liberação, e aí o animal fica. Mas ela precisa contratar, o tutor precisa contratar um despachante aduaneiro, porque esse animal ele vai como carga viva. Né? Então ele vai no setor de cargas. Isso independente do meio de transporte? Isso de avião. De avião? De ônibus não tem como. Tá. Então, só no caso de avião. Já fica a dica aqui. Aqui tem uma pergunta que é sempre recorrente quando a gente fala sobre transporte de animais, que é a questão do medicamento. A gente fala assim, dá tal medicamento para o cãozinho, para o gatinho, Dramin, isso, que ele dorme. É aconselhável ou não? Não. A gente não aconselha. Em hipótese nenhuma? Não, porque se o animal tiver algum problema, ele não vai ter auxílio, né? Entendi. Então, o que às vezes alguns veterinários eles orientam é com fitoterápico, né? Mas aí o animal ele já tem que estar tomando uns dias antes, né, para ir se acostumando. E aí, no caso, cada vez mais, conforme for passando o tempo, o animalzinho vai acostumando também. É que nem passear de carro. Alguns no começo ficam assustados, mas depois vão acostumando. Né? É importante também, se você tem uma viagem planejada, deixar a caixinha para o animal ficar um pouco na caixinha, deixa a caixinha fechada com o animal dentro para ele se acostumar com o ambiente. Ah, tá. Muito bem. E claro que durante a viagem fazer algumas paradinhas também, né? Sim, importante. A gente não para de repente no posto porque tá meio apertado ou precisa beber uma aguinha. Esticar as pernas, né? Ele também, né, tadinho? Precisa. São cuidados básicos aí. Agora, no que nós precisamos ficar atentos com relação ao local da hospedagem? A gente chegou no nosso destino, escolhemos o hotel lá. O que a gente precisa observar? Quando você já escolhe o destino, né, tem que verificar se o hotel ele aceita, né, se tem um espaço para o animal, né, também e ficar um espaço comum de animais, né, e se tem próximo pelo menos um veterinário, porque você pode precisar. E você pode, por exemplo, deixar o animalzinho sozinho no quarto ou sozinho no hotel? Tem que ter um lugar específico para isso. Tá, muito bem. Agora, o pessoal pergunta assim, por exemplo, em casa ele fica bonzinho, aí quando viaja ele faz uma bagunça. E de repente a viagem dura tão pouco que não dá nem tempo de você treinar o pet. Qual que é o truquezinho para deixar o pet mais tranquilo ali e se adaptar mais facilmente ao novo ambiente? Antes de você viajar, então, o que você pode fazer, né? Ir acostumando ele, às vezes, a ficar na caixinha. Agora, se você leva para outro lugar, para um hotel, por exemplo, ele fica agitado, é bom ter coisinhas que vão trazer como se ele estivesse em casa. Então, a cobertinha, né? Os brinquedos, isso é importante. E tem um limite de tempo que o nosso pet pode ficar, por exemplo, no exterior? Não tem. Não? Não. Olha só, a gente pode ser exportado, né? A gente podem nos enxotar de qualquer país. Eles podem ficar à vontade lá. Parceira, tem pergunta de telespectador aí. Cadê seu telefone? Tá aí? Perdi o parceiro, gente. Perdi. Tô me divertindo aqui com a Sandy. Uma criança de 2 aninhos aqui, perdi o parceiro. Vamos lá, cadê? Boa noite, meu nome é Renato, o programa de hoje está muito bom, muito obrigada, Renato. Vocês vão falar sobre os pets e eu quero viajar com o meu cachorro fora do país. Quais os documentos que eu tenho que emitir? Eu tenho que fazer isso sozinho ou existem empresas que fazem esse serviço? Isso é importante, os documentos, né? A Luciana já falou, mas tem alguma empresa que facilita isso? Existem algumas empresas no mercado que fazem todo esse trâmite para a pessoa. Normalmente a gente sabe dessas empresas como? Pelo próprio
veterinário do nosso pet ou vai no Google? Isso, ou o veterinário, se ele conhece, porque às vezes tem alguns veterinários que não conhecem, né? Ou então no Google a gente acha. Tem uma pergunta aqui, não disse de onde é, mas está perguntando assim, gostaria de saber dos custos dessa documentação. É muito onerosa? Qualquer clínica pode me ajudar com isso? Na verdade, as clínicas veterinárias, o que elas podem fazer é vacinar o seu animal, né, contra a raiva e fazer o exame sorológico, né? Mas com relação aos custos da entrada no CVI, no Ministério, tudo, isso é mais difícil, porque o veterinário ele tem que ter um cadastro no Ministério da Agricultura. Mais ou menos quanto, assim? Depende do porte do pet também do destino. Então, os exames para sorologia de raiva, eles giram em torno mais ou menos de uns R$1.000. E a última pergunta aqui, só para matar a curiosidade, perguntaram assim, a gente vai fazer uma viagem de 900 quilômetros, meu pet pode ir junto? É bastante tempo de viagem, né? Tempo, o animal ele tem que estar acostumado, né, a viajar, ficar dentro até o Paraguai, do carro. 900 quilômetros, não sei lá. Não sei, mas perguntaram, né? Eu vou perguntar para você. Vão ser várias paradas, né? Mas o ar tem que ter ar-condicionado. Tem que parar do jeitinho que a gente estava falando para vocês, né? A gente precisa e eles também. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Contatos da Luciana aqui na telinha, vetpopular.com.br, no Instagram Hospital Vet Popular. Muito obrigada, Sandy, também pela sua presença aqui no nosso programa.